Nós passamos 5 domingos aqui falando a respeito do que é ser discípulo e a nossa responsabilidade em fazermos discípulos. E nós construímos essa visão de sermos discípulos em cima da carta do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 4. E nós vimos uma construção quase que como subir numa escadinha. Deus nos convida a pertencer a algo, esse convite é soberano, nós não temos como resistir, pela graça de Deus. Esse convite é um convite também a nos tornarmos cada vez mais maduros através do aprendizado. E a Bíblia nos ensina que quanto mais maduros nós nos tornamos, vamos vivenciando uma transformação interna que começa a aparecer através da nossa vida, mostrando que nós adquirimos uma nova vida. Quando você começa a entender a Bíblia dentro do seu contexto maior, você vai ver que tudo isso tem um propósito. E hoje à tarde eu conversava com alguns amigos a respeito de propósito. Que depois de algum tempo caminhando com pessoas e conversando com elas, e tentando até entregar métodos que ajudem essas pessoas a caminharem um pouco mais para frente, eu percebi que antes do método faltava algo na vida delas. E esse algo é propósito. Eu também percebi que quando pessoas perdem o propósito, consequentemente elas perdem o brilho dos seus olhos. Porque é o propósito que nos cria motivações para seguirmos adiante. Na palestra citada pelo Jackson essa semana, o Dave Ferguson, ele montou um quadro muito interessante. Eu nunca tinha pensado daquela forma. Ele fala que aquilo que nos impulsiona, que mantém o nosso coração pulsando com vitalidade, são os nossos valores. E eu creio que a nova vida transformada pela maturidade, através do aprendizado, porque Deus nos chamou, essa nova vida, ela começa a apresentar os valores do reino através de nós. Um pouquinho por fora, um círculo, vamos dizer que valores estivessem num círculo central, num círculo ao entorno deste, ele fala que esses valores criam a narrativa da nossa vida. A narrativa da nossa vida é a forma que nós nos comportamos, que nós descrevemos a nossa caminhada, para ser mais claro. Então, se eu tenho valores claros, esses valores eles vão aparecendo na narrativa da vida, na nossa fala, nas nossas ações, eles começam a aparecer. E num círculo externo, então valores, narrativa e no círculo externo, é onde está o nosso comportamento. Então, os nossos valores aparecem na narrativa da nossa vida através do nosso comportamento. E eu creio que quando Jesus nos convida a sermos discípulos, Ele está gerando uma nova narrativa a partir dos valores do reino que apresentam uma nova maneira de se comportar, porque a vida é nova, e como Paulo diz, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, aquele que está em Cristo, em 2 Coríntios 5,17, a nova criação. E tudo isso, de Gênesis a Apocalipse, aponta para um único propósito, que é cumprir a missão de Deus na história. É muito importante nós entendermos que a missão que nós estamos inseridos, eu estou meio travado hoje, por isso que eu estou sentando, viu gente? Depois dos 50, como diz a regra, começa a aparecer as coisas. Quem está em missão na história da humanidade não somos nós. Nós participamos de uma parcela da missão de Deus na história da humanidade, que é a parcela referente a enquanto nós estamos vivos ou vivenciando a nova vida em Cristo. Então, você, discípulo de Cristo, eu, discípulo de Cristo, estamos tendo a oportunidade e o privilégio de participar da missão de Deus. Esse será um tema que nós conversaremos durante a Páscoa, mas eu queria simplesmente pontuá-lo aqui para nós entendermos melhor. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é a restauração de todas as coisas.
Deus está restaurando a sua criação a partir da obra de Jesus Cristo, onde ele fala que essa obra inicia-se um tempo que Jesus Cristo chama, e os apóstolos, de últimos dias, ou finais dos tempos. Os finais dos tempos estão acontecendo desde o dia que Jesus veio e findarão no dia que Jesus voltar. Então esses são os últimos dias de Jesus. Quanto vai durar esse dia? Esses dias ninguém sabe. Se são 10 dias, 10 anos, 10 dias já não são mais, né? Mas milhares de anos, mas ninguém sabe. Enquanto isso, Jesus gerou uma expectativa de missão na vida da igreja. A igreja, se nós conseguirmos usar um termo teológico, ela é a encarnação de Jesus. O que nós costumamos ensinar é isso. Nós somos a encarnação de Jesus. Jesus encarna-se na história, segundo Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, é o texto mais... E ele deixa uma igreja. Essa igreja encarna ele. Essa igreja são as extensões de Jesus ao longo da história e ao longo do mundo, através do mundo, para que a missão de Deus aconteça através dela. E essa missão acontece através dos seus discípulos. Por isso, hoje, não vamos falar em Efésios. Eu vou trazer 2 textos do apóstolo João. Esses 2 textos, Jesus está em 2 momentos da encarnação dele. O primeiro texto de João, capítulo 14, Jesus está anunciando a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. O capítulo 13 é o famoso capítulo que Jesus lava os pés dos discípulos, que Jesus fala que um amigo é quem morre por seus amigos. O capítulo 14 é o que nós vamos ver, e o capítulo 15 é onde ele fala da videira, que eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, nesse meio, no capítulo 14, ele está falando exatamente a respeito de nós, de mim e de vocês, do que ele espera de nós como discípulos. O outro texto já está em João 20. Jesus já foi crucificado, já morreu e ressuscitou. E ele vem apresentar a autoridade dele através da ressurreição. Ele volta a aparecer para os discípulos ressurreto, e esse episódio acontece exatamente nesse momento. O ponto central entre 14 e 20 é Jesus, é o Evangelho. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, nos resgatar, para nos colocar na missão deles. No capítulo 14, versículos de números 11 e 12, Jesus, antes de ser crucificado, ele fala o seguinte para os seus discípulos: creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eu digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando Jesus fala coisas maiores que estas, ele não fala que nós temos, ele não quer dizer aqui que nós temos mais poder que ele. Ele está falando que indo para o Pai, a igreja continua na história realizando coisas em nome de Jesus. Então nós alcançaremos muito mais pessoas do que eles. Ele está se referindo justamente aos povos não alcançados, às pessoas que não conseguem o Evangelho. Então ele fala assim: vocês vão fazer mais do que eu fiz. No capítulo 20, Jesus ressurreto aparece de novo para esses discípulos. E aqui começa a acontecer uma série de eventos pós-crucificação que nós precisaríamos prestar muito atenção neles no Evangelho de João. Por exemplo, há um texto anterior que Jesus está caindo, tem 2 discípulos de Jesus andando, voltando para casa, para uma cidade chamada Emaús, e tristes. Tristes. E Jesus aparece ressurreto para eles e fala: vocês estão tristes por quê? Aí ele fala assim: como? Você é o único que não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Não, crucificaram Jesus. Por quê? A visão deles de vida como discípulo estava na perspectiva de até onde eles conseguiam alcançar. E aí Jesus caminha com eles convidam Jesus para ficar na casa deles, eles têm um momento de Santa Ceia, e nesse momento Jesus se revela para eles. E aí eles falam para o outro: não queimava o coração de vocês quando ele falava? Jesus dá uma perspectiva maior para eles. Logo depois do 20, no 21, é quando Pedro
ele tinha voltado a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus convidá-lo a ser pescador de homens. Pedro volta para pescar. Ele perde a perspectiva dos sonhos que Deus tinha para a vida dele e junta-se com seus irmãos e volta para o cenário anterior, porque Jesus havia acabado de ser crucificado. E acontece vários episódios nesse momento, mas o que eu queria chamar a atenção é justamente no capítulo 21, quando Jesus caminha com Pedro, afasta ele dos outros discípulos e pergunta 3 vezes a Pedro: você realmente me ama? Você realmente me ama? E Pedro, nas primeiras 2 respostas, ele responde de uma forma coloquial: sim, eu te amo. Você sabe disso, afinal de contas eu estava contigo. Uma resposta que eu e vocês talvez daríamos se Jesus estivesse caminhando conosco aqui ao nosso lado e perguntando: você realmente me ama? Não há dúvida que você ama Jesus. Não há dúvida que eu amo a Jesus. A pergunta é se nós amamos a Jesus o suficiente. Essa é a pergunta que Jesus fazia para Pedro, a ponto de cumprir a sua missão. Porque a resposta de Jesus era enfática nas 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Vai e trata das ovelhas da casa de Israel. E Pedro trata das ovelhas da casa de Israel, porque quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, é exatamente o que Pedro está fazendo. Ele está proclamando Jesus Cristo como aquele que os judeus haviam matado e que era o Senhor. E 3.000 pessoas se convertem a Jesus porque Pedro cumpre a missão dele. Mas no capítulo 20, ele fala para a gente o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia, estando os discípulos reunidos à portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quanto ao primeiro texto, eu quero tirar 2 lições para mim e compartilhar com vocês. Aliás, já tirei para mim. Quando Jesus aparece, conversa com seus discípulos, ele falando nesse contexto da crucificação, ele fala assim: viu? Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam em mim por causa das mesmas obras. O que Jesus está falando para os discípulos dele é: creiam na minha autoridade. Creiam na minha autoridade. Eu sou aquele que tem autoridade. E João, o Evangelho de João é muito rico de exemplos de autoridade de Jesus. Eu gostaria de citar apenas uma agora essa noite. Quando Jesus vê seu amigo Lázaro morrer, Jesus ressuscita Lázaro. Talvez dos maiores atos de poder de Jesus. O primeiro milagre de Jesus também foi apresentado na carta a João, nas bodas de Caná, onde ele transforma a água em vinho. Uma vez eu ouvi um físico falar a respeito desse evento e falou que para repetir tal evento de Jesus, era necessária a mesma energia da explosão de uma supernova. Jesus tem autoridade sobre a criação. Quando Jesus aparece em Mateus 28, aos seus mais de 500 discípulos, a primeira frase que ele fala, ressurreto, é: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu falei que eu era o Rei, o Senhor, o Rei dos reis, o dono da criação, aquele que criou todas as coisas, e aqui estou eu ressurreto, mostrando isso para vocês. Então o que ele fala para os seus discípulos, para nós essa noite: creiam na minha autoridade. E a gente caminha com a igreja nos dias de hoje, e assim como Pedro voltou a pescar, quando Jesus morreu, e os discípulos voltaram entristecidos para Emaús, parece que nós só cremos em Jesus até onde os nossos olhos alcançam, até onde as nossas forças permitem, até onde a nossa energia é permissiva. Nós paramos de crer no Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas. E aí Jesus vai falar a seguinte para nós: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores. Primeira lição é: creia na
a autoridade de Jesus, ok? Primeira lição, creia na... Sabe qual é a segunda? Creia no poder da igreja. Vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. A autoridade é de Jesus, o poder é da igreja. Nós temos um poder inimaginável, celestial, um poder que só Jesus poderia dar com a autoridade que ele tem, você e eu temos. Então Jesus, já prevendo que nós desanimaríamos ao longo da jornada, ele fala: creiam na minha autoridade, jamais esqueçam quem tem autoridade sobre todas as coisas, e creiam no poder que vocês têm, porque se vocês crerem no poder que vocês têm, vocês farão coisas ainda maiores do que eu já fiz, alcançarão pessoas além das que eu alcancei, porque eu estou dando poder. E isso é o que acontece no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde o próprio Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: e receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Da mesma forma que nós cremos num Jesus capaz de fazer coisas até onde a nossa vista alcança, nós cremos numa autoridade que recebemos, que é capaz de realizar coisas até onde o nosso braço alcança. Quando Jesus fala que no poder dele nós podemos fazer coisas muito além. Muito além. E isso tem tudo a ver com a frase que eu e a Francine ouvimos essa semana, na conferência do CTPI, que foi a frase de inúmeros ensinamentos que mais impactou o meu coração. Ela diz assim: se você não tem um sonho que te torne dependente de Deus, você precisa de um sonho maior. Se você não tem um sonho que te torne dependente de Deus, você precisa de um sonho maior. Se nós achamos que Deus só realiza coisas aonde a nossa percepção alcança e aonde o nosso braço alcança, nosso sonho é desse tamanho. Você, na verdade, o Deus do seu sonho é você. Porque você está limitando a autoridade que Deus tem e o poder que Ele te deu na sua capacidade. A capacidade de Jesus fazer coisas maravilhosas, extraordinárias através da nossa vida, vai além da onde a nossa vida alcança, a nossa vista alcança. Como Abraão precisou crer num chamado sem ter nem ideia de para onde ele iria. Mas ele creu num sonho maior, de um Deus que o chamou porque disse que faria dele um povo abençoador e daria a ele uma terra prometida. Então, se nossos sonhos não criam dependência de Deus, ou não nos tornam mais dependentes de Deus do que a nós mesmos, nós precisamos de um sonho maior. Nós não estamos caminhando com Deus. Nós podemos estar caminhando com o nosso ego, com a nossa própria vontade, com a maneira que a gente acha que as coisas têm que acontecer. Nós todos aqui temos condições de realizar coisas maravilhosas, mas nós temos que realizar coisas dependentes de Deus. E só sonhos grandes possibilitam grandes realizações. Hebreus capítulo 11 fala que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Quando eu realizo sonho, quando eu me coloco em sonhos que criam dependência de Deus, eu estou dizendo que eu confio pouco em mim, apesar de ter certeza da minha missão, mas eu confio plenamente em Deus. Porque Ele tem autoridade e Ele me deu poder para ser testemunha dEle. Testemunhar a Jesus, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, já, é o nosso papel. Nós gostamos muito mais de discutir sobre Jesus do que de testemunhar Jesus. Mas Jesus não precisa de advogado. Jesus não precisa quem o defenda. Jesus precisa de pessoas que o testemunhem. E eu vou falar para você já como isso acontece. Depois Jesus aparece ressurreto para aqueles discípulos e fala assim: viu? 3 coisas vocês precisam aprender além dessas 2. A primeira é que se vocês querem ser discípulos de Cristo que cumprem a missão, vocês precisam ir além dos seus medos. Ele diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus.
Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos ir além dos nossos medos. Talvez um dos maiores deuses da nossa vida sejam os nossos medos. Talvez seja eles. Os nossos medos nos bloqueiam. Os nossos medos nos transformam em pessoas murmurantes. Os nossos medos nos tiram a perspectiva do reino e colocam a vida na perspectiva dos nossos problemas. Deixa eu dar um exemplo. Paulo estava preso, encarcerado. É Paulo mesmo, né? Eu não estou errando não, né? Tiago me ajuda aí, os universitários. Encarcerado. Certo de que a vida dele poderia acabar-se naquela cadeia, naquela prisão. Os medos deles estavam ali com ele naquele cárcere. Em vez de Paulo reclamar da vida, vocês lembram o que Paulo fez? Ele começou a louvar a Deus. Ensinar os guardas da prisão dele quem era o Deus dele. Ele começou a glorificar o nome de Jesus e algo extraordinário acontece naquele dia. A terra treme e as portas se abrem. A autoridade é de Jesus e o poder é da igreja. O poder é seu. E nós não podemos permitir que aquilo que nos encarcere limite a nossa ação na história do Deus que está resgatando todas as coisas. Nós temos que ter sonhos maiores, dependentes de Deus como Paulo tinha, como Pedro tinha, como homens e mulheres vêm tendo ao longo da história. Agora há pouco, conversava com a dona Donária a respeito da história da conversão dela. Ela falou de um missionário que eu já ouvi pelo menos 10 vezes desde a época do seminário, Willis Banks. O mesmo missionário que evangelizou Dona Donária foi o missionário que evangelizou os pais da Laíde. Porque esse homem atravessava a pé e a cavalo quilômetros de distância para chegar na casa dessas pessoas. Ele cria na autoridade de Jesus e no poder da igreja que ele era, e hoje nós temos pessoas aqui para testemunhar isso. E só haverá pessoas para testemunhar isso se nós também fizermos o mesmo e não ficarmos encarcerados pelos nossos medos. Se nós quisermos ir além, nós precisamos ter sonhos maiores e deixar de ficarmos encarcerados com o nosso medo. Nós temos medo do boleto que vai cair e não vai ter dinheiro na conta, da falta de gasolina do carro, da falta de comida da despensa, nós temos medo da doença, nós temos medo do presidente do Brasil, mas deixamos de ter medo de Jesus, a quem pertence toda a autoridade. E um dia Jesus vai voltar. Com essa autoridade, no final dos tempos, e de uma forma muito amorosa, ele vai falar assim: você teve medo de mim? Porque agora eu vim para julgar as suas obras. É isso que ele vai fazer. Se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós precisamos ir além dos nossos medos. A autoridade é dele, o poder é nosso, e nós temos que ir além dos nossos medos. Jesus também é muito cuidadoso com a nossa vida. Quando ele chega naquela casa de discípulos amedrontados e portas trancadas, ele não cobra deles. E Jesus não vai cobrar de você. Dessa forma assim, quantas pessoas você deixou de falar dele? Ele não fez isso. Você já começou a sua missão, ele não fez isso. A primeira fala de Jesus foi essa: paz seja com vocês. Nós devemos ir além dos nossos medos e nós precisamos crer na paz de Jesus. O apóstolo Paulo fala que a paz de Jesus não é uma paz limitada pela nossa percepção, não é uma paz limitada pelo nosso entendimento, é uma paz que vai além do nosso entendimento. Mas nós ficamos presos nos nossos medos e não nos colocamos em sonhos maiores dependentes de Deus, porque nós, em vez de desfrutarmos da paz de Jesus, nós queremos a segurança das nossas decisões. Eu não arrisco. O Evangelho, ele é um Evangelho real, mas ele é místico também. Existe um poder sobrenatural à nossa volta o tempo todo. Eu vou repetir a frase de um grande profeta chamado Máximos. Vocês conhecem o profeta Máximos? Não conhecem? Eu não acredito que vocês não conhecem o profeta Máximos. Eu não acredito que vocês não assistiram o Gladiador.
Máximos, no filme O Gladiador, diz: aquilo que nós fazemos na história ecoará na eternidade. E na vida dos discípulos de Cristo a mesma coisa. O que nós fazemos na nossa história ecoa na eternidade. Mas para isso eu tenho que crer na autoridade de Jesus. Entender que eu tenho poder para fazer coisas maravilhosas, criar sonhos que dependam mais de Deus do que as minhas percepções, abrir mão dos meus medos e desfrutar da paz de Jesus, mesmo quando eu não saiba o que vai acontecer com a minha vida no dia de amanhã. Eu não sei como vai ser minha segunda-feira. Às vezes eu me pego pensando nos problemas da segunda já. Nossa, essa semana eu tenho um monte de coisa, eu tenho meta para bater, eu tenho, vou te dar de novo com aquele cara que eu não gosto muito, eu vou entrar naquela rotina que eu não gosto. A gente pensa de tudo a respeito da segunda-feira. Quando Jesus fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. E aqui vem a grande questão, onde nós invertemos os valores. Não a dou como o mundo a dá. Nós ficamos mais preocupados com a paz que o mundo pode nos dar do que com a paz que Jesus já nos deu. E se eu ficar preso na paz que o mundo vai nos dar, eu perco a minha perspectiva de reino. Eu fico travado, as cadeias me prendem, o medo vem, a minha cabeça só pensa nos problemas, eu não tenho perspectiva de vida, eu perco o propósito, e aí eu me torno um cristão murmurante. Porque eu deixei em algum momento, ficou lá para trás, aquela sensação gostosa que a gente tem quando a gente entrega o nosso coração para Jesus e quer contar para todo mundo, porque crê na autoridade de Jesus que alcançou e que resgatou dos meus pecados. Alguma coisa tem me mostrado, gente, ao longo do tempo. Mostrado não, isso já tem até estatística a respeito disso. E quanto mais eu me distancio do tempo que eu aceitei Jesus, menos eu falo de Jesus para as pessoas. Eu tenho duas teses a respeito disso. Uma, que eu talvez seja a que mais nos seja interessante agora, é porque nós nos acostumamos tanto em dizer que fomos perdoados, que nós tiramos do nosso coração o tamanho do pecado que Jesus precisou perdoar em nós para fazer o que Ele fez. Porque se eu me arrependesse todos os dias daquilo que Ele me livrou, eu falava disso para as pessoas, porque não tem nada mais significativo na minha vida do que ter sido perdoado de quem eu sou para Jesus. Então eu não posso deixar que as pessoas à minha volta se conformem com os pecados dela, eu preciso falar para elas, porque olha, meu amigo, você tem que entender isso. Mas a gente vai se distanciando do primeiro amor, onde lá na carta de Apocalipse, Jesus fala assim para a sua igreja: vocês fazem tudo perfeito, vocês só esqueceram de uma coisa, do primeiro amor. Então o que adianta fazer tudo perfeito? Volta para o primeiro amor. Porque é o primeiro amor que contagia, que encanta. É o amor da salvação. É o amor de saber que eu não mereço, mas Ele me deu a si mesmo. E nós ficamos presos à paz que o mundo pode dar. Quando Jesus, antes de ir aos céus, Ele falou: não se perturbem. A maior paz, a maior ausência de paz que seu coração pode ter, ela já foi tirada da sua vida. A certeza da vida eterna. Então por que você está se preocupando em buscar paz em coisas que não dão paz? Por que você está se preocupando em buscar paz nas coisas que a traça corrói, que a ferrugem corrói? Por que você está se preocupando em servir a Mamon e a Deus? Ninguém pode servir a dois deuses. Por quê? Isso está tirando a tua paz? Me explica. E tanto Jesus é tão enfático com isso, que Ele centraliza a ausência de paz numa frase parecida anterior. Gente, eu vou, mas volto, tá? Viu? Olha que coisa linda que Jesus falou. Eu vou, mas volto. E aqueles discípulos no caminho de Emaús, e Pedro e muitos outros depois, choravam dizendo: Ele foi, e agora? Eles esqueceram da parte importante da mensagem. Eu vou, mas volto. E enquanto eu não voltar,
eu espero que vocês façam uma única coisa. É isso que Jesus diz. Sigam adiante, obedientemente. O texto termina assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Gente, eu vou, mas volto. Enquanto não voltar, eu preciso que vocês vão. É isso que ele está fazendo. Por isso eu volto no começo da mensagem dessa noite dizendo: tudo aquilo que nós precisamos ser como discípulos, e outras coisas que você possa colocar ali, santidade e etc, etc, é para que a gente vá indo agora. Continue sendo cristãos. Me encarnem em vocês. Sejam pequenos cristos. Contagiem as pessoas com a paz que vocês têm. Tem um autor que fala assim: procurem outras pessoas de paz. Ele cita aquele texto que Jesus fala: vai numa casa e deseja a paz. Se a paz não estiver ali, não tem problema, ela volta para você. Vão em busca de pessoas que queiram essa paz que vocês têm. Agora, a gente fica preso nos medos, vivendo sonhos medíocres, quando Jesus já nos falou: vocês vão poder realizar coisas muito maiores do que eu realizei, se vocês crerem em mim. E se não crerem em mim, creiam pelo menos nas minhas obras, para vocês entenderem, para que elas mostram que eu e Deus somos a mesma pessoa. Eu não sou só um profeta, eu não sou só um cara que dá bons conselhos para a vida. Eu sou Deus de Jesus. E me tornei homem, ainda sendo Deus, para que você pudesse entender. Agora vão e façam a mesma coisa. E tem um final nesse texto aqui, que para mostrar o quanto Jesus é bom. Se você seguir o texto de 14, Jesus já fala assim: eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que envie um Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E nesse texto ele vai falar a mesma coisa. Vão, e ele sopra e fala assim: recebam o Espírito Santo. Vocês estão indo na vida cumprir a missão, mas vocês não estão indo sozinhos. É isso que Jesus está falando. Ele faz com os discípulos uma coisa que depois vai acontecer no livro de Atos, após o batismo das 3.000 pessoas. Quando Pedro vai batizar as 3.000 pessoas, acontece um evento extraordinário. Línguas de fogo descem dos céus. E as pessoas começam a falar, eram pessoas de vários idiomas, japoneses, português, quem você quiser colocar, e eles começam a se entender, mostrando que Deus vem unir pessoas de todos os povos num único caminho. Atos 3 é o movimento contrário de Gênesis 11. Em Gênesis 11, o homem queria chegar a Deus, ele espalhou os povos. Em Atos 3, Deus vem até o povo e fala: eu uno vocês de novo. E aquilo que une vocês é uma coisa: o Espírito Santo. E Paulo vai falar para a gente que nós somos santuários desse Espírito Santo. Nós temos o Espírito, a vida de Deus em nós. Então eu os envio, mas eu não os envio sozinhos. Eu envio vocês com a chancela do meu Espírito. E vocês não precisam fazer muita coisa, porque quem convence o ser humano do pecado é Ele. Vocês só têm que falar de mim. Eu os envio para falar de mim, e o Espírito Santo, através de vocês, vai alcançar o coração das pessoas. E na hora que vocês chegarem lá, eu vou dizer mais: o Espírito Santo já estará lá, que é o que acontece com Pedro. Pedro chega em Antioquia, onde os cristãos foram a primeira vez chamados para cristão, achando que ia fazer alguma coisa sobrenatural, e o sobrenatural de Deus já estava lá fazendo, e Pedro volta para Jerusalém e fala: não estou entendendo nada, Jesus é dos judeus e já está lá. Porque Deus não precisa da gente para chegar a algum lugar, Ele já está. Ele usa a gente para explicar o que está acontecendo na vida das pessoas. Ele nos envia só para isso. Deus já está nos lugares aonde Ele vai, Ele nos manda ir. E os nossos medos, os nossos sonhos reduzidos, acham que Deus só vai fazer se a gente chegar lá. Não vai.
Por isso eu tenho que criar sonhos na minha vida que me tornem mais dependente de Deus do que de mim mesmo. É por isso. Para testemunhar, não para converter pessoas, que quem converte é o Espírito, mas para testemunhar quem é Jesus. Aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Que nos deu poder, dinamis, para ir a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e aos confins da terra. Jesus já está no Iraque, Tiago. Ele está te enviando lá só para você dizer para aquelas pessoas que Jesus já está lá. Não tenha dúvida disso. Jesus já está no seu trabalho, no seu consultório, nas pessoas que chegam lá para falar contigo, para as pessoas que você conversa quando você vai fazer seus negócios. Jesus já está lá no ônibus junto contigo, Simeone. Já está na casa da senhora Dona Donária, para as pessoas que visitam. Jesus já está nos lugares onde Ele coloca a igreja dele. Eu só preciso não permitir que meus medos me limitem. Dizer que a paz já existe em mim o suficiente para fazer o que eu preciso fazer. E ir com o Espírito Santo de Deus. E aqui hoje, mais do que outros dias, sem dúvida nenhuma, todos nós já temos esse Espírito Santo de Deus. Aquilo que Ele fez, Ele continua fazendo e Ele fará. E Ele nos deu o privilégio de fazermos com Ele aquilo que é dele, para a honra e glória do nome dele. É assim. Existem algumas pessoas extremamente preocupadas. E às vezes me perguntam, tá legal, Cláudio, esse negócio é muito bonito. Mas para você falar essas coisas bonitas é fácil. Porque você estuda teologia, você já está aí há 20 anos nessa caminhada. Mas e eu? Reles mortal. Que assim, mal sei 2, 3 versículos da Bíblia. Como é que eu faço esse negócio? Essa semana nós aprendemos uma fórmula fantástica. Você não precisa de muita coisa, não precisa saber muito da Bíblia para fazer isso. Se você quiser ser testemunha de Jesus, enviado, além dos seus medos, para realizar sonhos maiores. Eu vou dividir essa fórmula com vocês. Esse rapaz, David Ferguson, que me ensinou isso, ele falou que ele faz o seguinte, toda semana ele anda com 5 cartõezinhos no bolso, com o nome de pessoas que ele vai falar de Jesus. Anda. Ele passa uma semana, pelo menos, orando pelos nomes naquele cartão. Ele ora, só ora, só ora. Quando ele entende que aquilo já lhe trouxe paz, orar o suficiente para aquelas pessoas, ele vai para um segundo movimento. Ele chama essas pessoas só para ouvi-las. Ele não fala nada. Ele diz, não diga nada, você não precisa falar, porque a nossa mania, nossa ansiedade é para falar, a nossa ansiedade é para que pessoas estejam na igreja. Então deixa eu desmistificar uma outra coisa que a gente não chama ninguém para a igreja. As pessoas vêm para a igreja não é porque você as chama, é porque elas veem Jesus em você. Então você chama essas pessoas só para ouvir. Poxa, eu quero saber a sua história, como é que é a sua vida? E acabou. No máximo, posso orar? Às vezes aparece um assunto. Aí depois, você faz o seguinte, você chama essa pessoa para comer com ela. Não tem lugar melhor para você estreitar relacionamento com alguém do que em volta da mesa. Mas não é na mesa da sala com a porcelana da avó, não. É na cozinha com um copo de geleia. Senta ali, come, dá risada, bebe. Era o que Jesus fazia, tanto que as pessoas acusavam Jesus de comilão e beberrão. E bom, se Jesus é comilão e beberrão, por que a gente não pode ser, né, Sidão? Ora, não. Aleluia, o Bira gostou, ela deu até risada. Não é? É o melhor lugar. À volta da mesa, as pessoas se desarmam daquela coisa. Não, elas falam, elas conversam, elas dão risada contigo. Hoje eu passei a tarde no batismo do filho de um amigo. Que tarde gostosa, não foi, amor? Nossa, foi uma risada, conversa. Desopilei o fígado, como fala o reverendo Ramon Pérez. Desopilei o fígado. Porque a mesa faz isso. Mas ainda não fale nada. Não fala nada, viu, Rafa? Aí vai o movimento 4.
sirva essa pessoa. Você, depois de ouvi-la, depois de conversar com ela, algumas necessidades dela vão aparecer. Aquilo que tiver ao seu alcance, faça por ela. Vai lá e ajuda. Eu vou fazer uma mudança e não tem ninguém para me ajudar a carregar o armário. Eu vou lá carregar o armário com você. E vai. Sirva de alguma coisa. Faz um bolinho para ela. Olha, eu vim aqui trazer um bolo para você. Você falou que está morrendo de vontade de comer um bolo. Sirva. Servir não é coisa grande, por mais simples que possa ser, sirva. Não fala nada. Boca de siri. Ora. E aí vem o último movimento. E aqui eu vou explicar por que você consegue ser testemunha de Jesus em Judeia, Samaria, confins da terra, e você não precisa saber teologia, fazer 4 anos de bacharel, nada disso. Por causa disso. Conte a sua história com Jesus. Só isso. A sua história é a melhor história a respeito de Jesus que você pode contar para uma pessoa. Só isso. Não precisa nem decorar versículo bíblico, gente. O apóstolo Paulo vai escrever numa carta que nós, discípulos de Cristo, somos cartas de Jesus escrita em sangue e carne. A gente fica preocupado em argumentar. Conta a sua história. É só contar. E lembra, não esquece disso, em nome de Jesus, essa noite. Essa noite dá para ser bem crente. Oh, aleluia, glória a Deus. Não precisa teologizar nada, não, gente. Conta a sua história. Agora, dona Donária estava contando a história dela para mim. Fiquei ali, só levantei porque estava na hora de vir para cá, viu, dona Donária? Senão eu ficava ouvindo mais 1 hora. Que história rica, gente. Que história rica. Todos nós temos histórias com Jesus. Se somos discípulos de Jesus, se cremos em Jesus, se Jesus transformou a nossa vida, todos nós temos histórias com Jesus. Acabou. Finito. O cara que vai te perguntar coisa é crente chato de outra igreja. Esse você foge. O cara que quer, que gosta de você e sabe quem você é, que não conhece Jesus, ele vai querer saber de você. É só isso. É só isso. E eu te garanto que vocês vão se surpreender com o extraordinário de Deus acontecendo através da sua vida. Com pessoas querendo vir para Jesus e para a igreja. Porque você creu na autoridade de Jesus, no poder que Ele te deu, venceu seus medos, se colocou em sonhos maiores, descansou a sua vida na paz de Cristo e foi fazer o que Ele te pediu, que é cumprir a parte da missão dEle que cabe à nossa história. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós passamos 1 mês falando a respeito de sermos seus discípulos. E esperamos que o teu Espírito tenha se misturado com a nossa voz e reforçado isso. Mas nós precisamos da tua graça, do teu amor. Nós precisamos que o Senhor nos use, por misericórdia, para que homens e mulheres próximos a nós conheçam Jesus através da nossa vida. Nós precisamos, Senhor, servir ao Senhor como testemunhas. E às vezes os nossos medos, a forma que nós limitamos os nossos sonhos, nos impossibilita isso, ó Pai. Então nos ajuda a perceber, a fazer e a nos movermos no extraordinário de Deus. Simplesmente porque nós resolvemos ir em frente, cumprir a tua missão através da nossa história, ao longo da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.